Olá, amigas e amigos, muito boa tarde nesta sexta-feira, 31 de maio. Esta semana, a Câmara dos Deputados aprovou uma medida de política industrial proposta pelo governo Lula. É a volta gradual da taxação sobre carros elétricos importados. Os deputados aproveitaram o embalo e aprovaram também a taxação de pequenas compras feitas em sites de comércio eletrônico. Falta saber o que o Senado e o que o presidente Lula farão. Ele vai vetar ou vai sancionar essa taxação? Política industrial é uma medida sempre criticada pelos liberais e pela mídia brasileira. Mas há uma onda, ela está na moda. Quem diz isso é nada menos do que o FMI, uma instituição insuspeita de qualquer tipo de esquerdismo. Em um estudo divulgado nesse ano, o FMI diz que essa onda recente de política industrial é liderada pelos países ricos e também por governos mais à direita. Numa ilustração do que diz o FMI, os Estados Unidos, a Europa e a China vivem nesse momento uma guerra comercial por causa de carros elétricos e também por produtos siderúrgicos. Aqui no Brasil, a Confederação Nacional acaba de lançar uma declaração, uma espécie de manifesto a favor de políticas industriais. Por que fez isso? Quais as vantagens desse tipo de medida aqui para o Brasil? É para uma entrevista sobre esses assuntos que eu, André Barrocal, repórter em Brasília, tenho hoje do outro lado da linha, aqui em Brasília também, o Rafael Luquezzi, ele que é diretor de desenvolvimento industrial da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Então, ao senhor diretor, em primeiro lugar, eu agradeço a gentileza de nos atender. Muito boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui. Muito bem, e para aqueles que nos acompanham nesse momento, eu deixo aqui os recados tradicionais do início das nossas transmissões. Se você ainda não é um inscrito no canal de Carta Capital no YouTube, inscreva-se agora, clique aí no botão, curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Se você gosta do nosso jornalismo, mas ainda não é um assinante da Carta, torne-se um agora também. Entre no site www.assinecarta.com.br e se informe a respeito das condições de assinatura. E hoje não será possível fazer perguntas para o nosso convidado, porque essa é uma entrevista gravada. Então, diretor, eu começaria por lhe perguntar o seguinte: o governo, desde o ano passado, final do ano passado, tem anunciado algumas medidas de política industrial. Medidas, por exemplo, em favor da produção de carros elétricos no Brasil, em favor da produção siderúrgica aqui no Brasil. E antes de perguntar especificamente sobre cada uma dessas medidas, eu gostaria de fazer uma pergunta mais genérica. O senhor é representante de uma entidade da indústria, então, presumivelmente, é a favor desse tipo de política. Mas eu queria que o senhor explicasse para quem nos assiste por que o conjunto da economia brasileira, o conjunto da sociedade brasileira, deveria achar que esse tipo de iniciativa é positiva. Isso é um excelente ponto de partida na nossa conversa, porque eu acho que o Brasil está no momento de fazer escolhas de futuro, de pensar o futuro para o Brasil. Ah, o que está acontecendo no mundo? Nós temos três mudanças que estão acontecendo nesse período. A primeira delas é que nós estamos com a ascensão de um novo paradigma tecnoeconômico, a economia digital. A internet das coisas, o Big Data, a indústria aditiva, toda a parte de inteligência artificial, a parte toda também de biotecnologia. Isso são rotas tecnológicas novas que irão definir e conformar a economia do futuro. Isso acontece mais ou menos de 50 em 50 anos, em que um conjunto de mudanças radicais vai estabelecer o futuro. Então, a primeira foi a máquina a vapor, aproximadamente 200 anos atrás. Ali no final do século XIX, tem a ascensão do motor a combustão interna e do motor elétrico, que vai desenhar as cidades do século XX. Aí, nos anos 60, 70, tem início com o projeto Apollo. A microeletrônica e a telecomunicação vão redesenhar o mundo, e a ascensão da China está associado a isso, e agora todas essas rotas tecnológicas. O que tem de diferente é que a gente nunca teve tantas tecnologias disruptivas que estão desenhando o novo paradigma técnico-econômico, mas é um fenômeno mais ou menos conhecido.
Então, isso cria um primeiro movimento de transformação e mudança. O segundo são os extremos climáticos, a transição ecológica, a transição energética, a descarbonização produtiva. Após 200 anos de revolução industrial, nós estamos pagando uma conta de todo esse crescimento do bem-estar e das interferências humanas sobre o meio ambiente. Então, há uma necessidade de uma mudança acelerada da matriz energética, da matriz produtiva, da matriz de geração de energia no planeta, e desnecessário explicar isso, haja vista o fortíssimo impacto da maior cheia que já houve no Brasil, do maior impacto que nós temos no país, que é toda essa tragédia que se abate sobre o Rio Grande do Sul. Então, isso é um fenômeno global, está acontecendo em várias partes, vai voltar a acontecer no Brasil. Nós temos um estudo feito, mais de 1.000 cidades têm riscos críticos de impacto ambiental. Então, esse é um segundo aspecto para o qual o Brasil apresenta enormes vantagens, a gente vai ver isso na sequência. E a terceira, as mudanças da geopolítica. Não só a ascensão da China criou uma enorme pressão sobre a sua relação de geopolítica com os Estados Unidos, bem como as guerras, algumas delas guerras do século XX no século XXI, como é a guerra da Ucrânia ou o que está acontecendo na faixa de Gaza, que não dá para dizer que é uma guerra, porque só tem um exército atuando sobre uma população civil, mas marca uma situação dramática de uma certa instabilidade nas relações que estão acontecendo e um certo desacoplamento do Ocidente com relação ao Oriente, especialmente dos Estados Unidos com relação à China e todos os esforços daí decorrentes. Nesse processo, nós vemos as grandes potências e os principais países emergentes criando um grande esforço pelo domínio profundo das novas tecnologias. As novas tecnologias da economia digital, então toda a batalha, toda a guerra em torno do chip e todos os esforços de política pública nessa direção. Nós contabilizamos aqui, André, um esforço desses países em torno de 12 trilhões de dólares que o mundo hoje gasta em políticas industriais explícitas. O senhor colocou o cenário geopolítico, o cenário mais global. Eu queria aproveitar justamente para introduzir um elemento que o senhor também levar em conta na sua análise, que foi um relatório ou um estudo divulgado no início desse ano pelo FMI, o Fundo Monetário Internacional, um relatório cujo título é O Retorno da Política Industrial em Dados. E esse relatório diz, entre outras coisas, que existe uma onda recente de política industrial, que essa onda é liderada pelos países mais ricos, Estados Unidos, China e os europeus, e que quem tem mais inclinação para adotar esse tipo de medida são governos de direita. Então, existe, o senhor concorda? Temos hoje uma onda global de política industrial, a era do liberalismo acabou, estamos vivendo uma era de protecionismo? Sim, conheço bem esse estudo e ia citá-lo agora, e é governo de todas as matizes, é um espírito do tempo. O Ocidente percebeu que precisava fazer uma reação pragmática ao offshore, que é a lógica do conceito liberal, em que a China acabou se tornando a grande manufatura. Quando Deng Xiaoping visita os Estados Unidos, ao Jimmy Carter, em 79, o PIB relativo da China era 1% dos Estados Unidos. Em 2000 era 12% e hoje é 70% em dólar. Se nós pegarmos o poder de paridade da moeda, a China é hoje a maior economia do mundo e que tem relações comerciais mais intensas com a maior parte dos países no mundo, inclusive o Brasil. A corrente comercial com a China é muito maior do que a corrente comercial com os Estados Unidos. Só para dizer a complexidade desse mundo, que é diferente da Guerra Fria, do pós-guerra entre Estados Unidos e União Soviética. É um outro contexto, é uma outra concertação, é uma outra complexidade. E o que o Ocidente está fazendo
é uma reação pragmática, assim como os Estados Unidos se ajustaram após a União Soviética lançar o Sputnik. Eles criaram um pacote de novas instituições, que foi a criação da NASA, aquele histórico discurso do John Kennedy, em que até o final da década o homem pisaria na Lua, e isso foi feito. A DARPA, as ARPAs, até o sistema educacional norte-americano, ele copiou o modelo soviético com uma enorme mudança no padrão de ensino. Quando os americanos perceberam que os japoneses tinham um modelo de capacidade de ajuste de engenharia mais rápido do que o norte-americano, eles fizeram também um pacote institucional. Eles tinham uma base acadêmica maior, muito maior. As primeiras pesquisas sobre leitores a laser eram de grupos norte-americanos e europeus, mas, no entanto, foi a Sony que lançou o primeiro CD player com leitor a laser. Então, eles questionaram isso e criou toda uma onda do que depois se tornou comum de parques tecnológicos. Parques tecnológicos são criados nos anos 50 do século passado, mas foram impulsionados a partir daí, relação universidade-empresa, startup, para ter essa relação da ciência gerando mais PIB, empurrando mais PIB. Então, esse é um segundo movimento, e agora a gente poderia dizer que é um terceiro movimento, todos eles muito pragmáticos, quando os Estados Unidos sente que está sendo ameaçado do ponto de vista da sua liderança de geopolítica. Nisso, os americanos conseguem fazer ajustes muito rápido, e eu acho que isso não tem uma coloração ideológica, eu acho que isso é o pragmatismo de Estado, tanto que a maior parte dos atos nos Estados Unidos são os atos bipartidários. E esse processo tem uma condução que se inicia com Obama, segue com o Trump e se aprofunda com Biden, com um conjunto de instrumentos como o IRA, né, o Inflation Reduction Act, o Chip and Science Act e o de emprego e infraestrutura, que eles mobilizam aí recursos superiores a 2,5 trilhões de dólares no movimento do que eles chamam de Reshoring, Friendly-Shoring, para a reindustrialização norte-americana, ou Nearshoring. Então, tudo isso faz parte dessa estratégia. A União Europeia não fica atrás, mobiliza recursos aí do Green Deal, uma certa brincadeira com o movimento que foi feito nos anos 30 dos Estados Unidos, o Green Deal, e essa é uma estratégia também da reconversão verde europeia. A Inglaterra, que não faz mais parte da União Europeia, também com volume muito grande de recursos, 1,7 trilhão de dólares, e Japão, Coreia do Sul e, obviamente, a China participando de todo esse esforço. Então, há uma agenda clara de política industrial no mundo que se associa a esses três movimentos. Por quê? Nós estamos vivendo uma transição do paradigma técnico-econômico e, obviamente, os países querem impulsionar as suas empresas, suas economias, para pegar o elevador de domínio das principais cadeias de valor. Também nós precisamos mudar rapidamente a matriz energética e a matriz econômica, e isso avança na direção da transição energética, da descarbonização produtiva e da necessária transição ecológica, pelos motivos que a gente já falou, e, obviamente, tudo isso deságua de como esses países que vão dominar as novas e principais tecnologias e as principais fontes de riqueza vão ser capazes de ter um posicionamento de centralidade na agenda de geopolítica. Os emergentes, obviamente, ficam numa situação com mais dificuldade, sobretudo se sentirem imobilizados, se estiverem olhando com o retrovisor e não olhando para frente. E aí que vem a discussão de como o Brasil está no âmbito desse debate. O senhor falou aí a respeito de retrovisor. Essa também foi uma expressão que o senhor usou durante uma reunião da semana passada do Comitê Interministerial de Compras Públicas, uma iniciativa do governo atual que também tem
algum propósito de política industrial. Eu queria pedir para o senhor explicar para quem nos assiste o que seria a imagem que a gente vê a partir do retrovisor. O que é que o pensamento hegemônico, liberal, no nosso mercado financeiro e também na nossa grande imprensa, retrata sobre o que a gente vê do Brasil recentemente, no passado, a partir desse retrovisor, e por que seria necessário romper com esse retrovisor? É simples. Vamos comparar a história recente do Brasil. Vamos partir dos anos 30 ou do pós-guerra. Dos anos 30 ou do pós-guerra até o final da década de 70, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. Como fez isso? Fez no processo de substituição de importação, e impulsionado pela industrialização brasileira. O Brasil foi o país que mais cresceu. O segundo país que mais cresceu foi o Japão. Então, é desonestidade intelectual dizer que isso são ideias velhas e que não funcionam. O Brasil foi o país que mais cresceu quando se industrializou. Isso é possível hoje? Não mais, porque a industrialização por imitação, por cópia, por engenharia reversa, ela funciona bem no paradigma técnico-econômico, com um ciclo tecnológico de 50 a 80 anos. Quando vem a terceira revolução industrial, o Brasil teve dificuldade de entender a terceira revolução industrial e também não conseguiu mobilizar os recursos financeiros necessários e tecnológicos necessários, fora a captura que a economia brasileira vivenciou naquele período, nós paralisamos. E o que aconteceu a partir daí? Nós primeiro fomos capturados pelo sobreendividamento externo. O Brasil era a economia que mais crescia, os grupos econômicos brasileiros se desenvolvendo muito, haviam muitos grupos, diferentemente de como foi feito na Ásia, com forma muito mais concentrada e com muito mais dirigismo estatal, ao contrário do que se apregou. Então, a crise externa brasileira acabou criando uma captura que o Brasil passou a ser exportador líquido de capital. Um grande esforço para obter os superávites comerciais, que inclusive com o efeito de impulsionar a inflação, os degraus inerciais da inflação, primeiro com o primeiro choque do petróleo, depois com o segundo choque do petróleo, depois com o default da nossa dívida externa e a entrada do Brasil aos programas de ajuste do FMI, programas muito conservadores, que produziu uma recessão econômica que vai determinar o fim do regime militar, aí tem esse aspecto positivo, mas que determinou ali uma mudança de eixo no desenvolvimento econômico brasileiro que se segue a um período de hiperinflação administrada, que começa com o plano cruzado, se estende por 6 planos de estabilização até o plano real, que é o mais sofisticado dos 6 planos, e que consegue aí um ajuste. E aí a economia, depois disso, adere ao modelo do que foi proposto por um economista chamado John Williamson, que se convencionou chamar Consenso de Washington, que era o programa de ajuste para as economias latino-americanas e também do leste europeu. Vamos sincronizar a história. Está acontecendo aí a queda do Muro de Berlim e uma conversão dessas economias do leste, como se chamava na Europa, às economias de mercado. E esse plano é o que se tem hoje: liberação econômica, financiarização, a privatização, etc. E o que acontece com o Brasil nesse ciclo, se a gente pegar de 80 até hoje? É o país que mais perdeu complexidade produtiva, é o país que menos se desenvolveu. Nós tivemos o quê? Um crescimento do desemprego, de taxas de crescimento muito baixas, de uma desindustrialização precoce e massiva, sobretudo a partir da primeira década do século XXI, especialmente ali a partir de 2014, quando inicia um processo de recessão e se aprofundam essa visão até já anacrônica, abandonada pelos países centrais, desse modelo de ajuste que não deu certo. Não deu certo em nenhum país latino-americano, não deu certo nem na Rússia, que adotou a teoria de choque. O único país que foi muito bem sucedido, que não adotou a teoria de choque, é a China. E está onde está exatamente porque não adotou a teoria de choque preconizada pelo Consenso de Washington e que está, na verdade, reinventando o centro. O centro pensou uma narrativa para o mundo e essa narrativa foi quebrada exatamente pela competência e a capacidade da China de fazer exatamente
aquilo que o Brasil fazia quando escolheu o caminho da industrialização, pensando de forma original, a partir de um debate histórico havido no Brasil, a que se inicia com a polêmica entre Roberto Simons, a presidente da Fiesp, a presidente da CNI, e Eugênio Goudin, em que o Roberto Simonson, como um empresário industrial progressista, e a indústria tem uma contribuição muito progressista na história brasileira, vai contribuir com o Brasil, moldando o Brasil que nós conhecemos. O Brasil sai de uma condição de um país agrário, rural, para um país urbano, desenvolvido, industrializado, e nós estávamos prontos para fazer o catching up, ou seja, o crescimento acelerado, aquela estratégia de emparelhar e ultrapassar ali nos anos 80. Só para se ter uma ideia, a estrutura industrial brasileira em 1980 era maior do que a chinesa e a sul-coreana somadas. Em 40 anos, nós regredimos e hoje a estrutura industrial chinesa é 25 vezes maior que a estrutura industrial brasileira. E com todas as consequências lógicas disso. Em 1980, a renda per capita brasileira era 10 vezes a renda per capita chinesa, claro, todo mundo sabe. A China tem 1,3 bilhão de habitantes, o Brasil 200 milhões de habitantes, e desde 2016 a renda per capita chinesa ultrapassa a renda per capita brasileira. Então, olhando para frente, olhando para o futuro, nós temos que nos desacoplar dessas ideias velhas, como fizeram os Estados Unidos e a Europa. Está na vez do Brasil olhar para frente. E olhar para frente é ter pretensões de participar das cadeias de maior valor adicionado. E por que todos os países fazem política industrial? As respectivas confederações nacionais da indústria tomaram poder nesses países? Não. Por um consenso histórico. Todos os governos dos países querem o desenvolvimento econômico, querem a melhoria do bem-estar. E a indústria é que impulsiona isso. Por quê? Porque ela tem um maior impacto na produtividade. Ela vai criar os melhores empregos. Ela vai fazer com que haja maior prosperidade e riqueza. E esse é o objetivo dos governos. O senhor falou a respeito da necessidade de desacoplar o Brasil de uma certa agenda, e o resumo do que seria essa certa agenda é o consenso de Washington. O senhor diria que é fácil ou é difícil isso ser feito aqui no Brasil, tendo em vista esse predomínio aí no debate público de uma visão mais liberal, uma visão mais financista a respeito aí da condução econômica? Pois é, quando você fala de mudança de hegemonia, nunca é de graça. Você tem que buscar isso porque tem grupos de interesse que hoje lideram e dominam a agenda de política pública. Quando você coloca, por exemplo, a nova indústria Brasil, saiu N editoriais dos principais veículos falando sobre o custo fiscal disso, a ameaça, o risco fiscal, informações absolutamente incorretas, informações absolutamente divorciadas da realidade. A NIB, que é um bom ponto de partida, mas absolutamente insuficiente para fazer frente ao que está acontecendo no mundo e às necessidades e possibilidades que o Brasil tem, ela é uma arte do possível, que começa agora. Mas é claro que ela tem que evoluir, deve evoluir. Então, a responsabilidade fiscal devemos ter todos. Mas o Estado brasileiro custa 3,3 trilhões de reais. Quanto custa girar a dívida pública de 1 trilhão, de um PIB brasileiro quase? Qual é o custo disso, que é mais ou menos 1 trilhão de reais por ano? Qual é o custo fiscal, sobretudo, de um país que há muitos anos, há décadas, pratica uma taxa de juros restritiva? O que quer dizer isso? Nossa taxa de juros está ali 10,5%, a última taxa Selic, e a taxa de equilíbrio do próprio Banco Central é de 4,5%. Essa diferença é o quanto você tem de uma taxa de juros restritiva. Vai ser menos emprego,
menos renda, menos desenvolvimento econômico, e tudo isso acaba anulando uma série de vantagens competitivas. E você veja que há uma vontade permanente e dos veículos de comunicação que noticiam muito o interesse desse grupo organizado de criar uma instabilidade. Os Estados Unidos têm uma dívida pública maior que a brasileira, do ponto de vista da relação da dívida sobre o PIB, ou qualquer outro país europeu, ou o Japão, que se aproxima de 300%. Então, não é razoável que a dívida pública brasileira, que é de 70%, 80% do PIB, toda ela de brasileiros, seja uma ameaça tão grande. Ou seja, há um controle dessa narrativa por aquelas pessoas que se beneficiam disso, que são os super ricos. E a extrema e absoluta concentração bancária que tem no Brasil. Porque nós temos um spread bancário que é 27%, 27%. Quando a taxa média do spread bancário é de 7%. A concentração bancária é uma grande explicação para isso. E é claro que a concentração bancária é uma ineficiência do sistema econômico, porque vai produzir taxas de lucro supranormais. E os bancos brasileiros são os mais lucrativos do mundo e são disfuncionais. O que quer dizer isso? Quer dizer que as empresas e as famílias brasileiras empobrecem para nós termos bancos extremamente lucrativos que ganham muito dinheiro. Então, isso é um problema, é um desajuste do sistema econômico. Nós deveríamos ter um sistema bancário com menor concentração para dar créditos, porque os bancos eles existem para aumentar o investimento produtivo. E com as taxas de juros que praticam, não tem como se fazer isso. A taxa básica no Brasil ela é excepcionalmente elevada, muito acima da taxa de equilíbrio, e o spread bancário, que é a intermediação entre o que o banco capta e aquilo que ele empresta, vai criar uma taxa de lucro estrondosamente alta. E a principal explicação disso, há outras, é claro que ele tem um componente fiscal aí que não deveria haver, tem um problema de inadimplência, mas também com essa taxa de juros, como adimplir, você tem um grande problema associado à concentração bancária. O Peru, ali do lado, não é uma economia tão mais sofisticada que a nossa. O spread bancário lá é 7%. Por que no Brasil é 27%? A gente só perde para Madagascar e outro país africano que não tem economia nenhuma. Como grande economia, nós temos essa distorção que acaba anulando uma série de vantagens competitivas que o Brasil precisa rever para participar do crescimento produtivo que o mundo oferece ao Brasil nesse momento. Nós precisamos resolver esse problema. E o grande debate brasileiro, de manhã, de tarde, de noite, em todos os noticiários, vai falar do problema fiscal. E aí vai falar do problema fiscal, vai falar de reduzir o gasto previdenciário brasileiro, reduzir o tamanho do Estado. Ninguém fala que o Brasil gasta muito dinheiro pagando os juros da dívida pública de maneira artificial para que super ricos paguem até pouco imposto e ajudem menos o Brasil a crescer, a se desenvolver. Então, é claro que é um jogo de interesses nisso que o Brasil precisa discutir de forma madura. O Congresso Nacional, a sociedade, os meios de comunicação precisam fazer um debate atualizado. Esse modelo nos levou ao fracasso. Nós temos que abandonar o fracasso e não tentar colocar isso como verdade única, como aconteceu durante muitas décadas. Esse modelo nos levou ao fracasso. E aí fala, não, porque a escolha de campeões nacionais, ideias que não deram certo, isso também não é verdade. As agendas de desenvolvimento industrial no Brasil e no mundo foram muito bem sucedidas. Se escolhe uma narrativa para se manter interesses no Brasil. E aí nós temos um exemplo. O Brasil conseguiu construir de maneira muito positiva uma inserção no agronegócio, algo importante. Nós temos uma atividade que é altamente competitiva na produção de commodities agrícolas, com uma boa participação no mercado internacional e com muita participação do Estado. Esse é um caso bem sucedido que o Brasil produziu.
Agora, eles são muito beneficiados do ponto de vista fiscal. A agricultura e a pecuária representam 7,1% do PIB brasileiro, pagam 0,7% da carga fiscal. Eles pagam 12 bilhões, quase 13 bilhões de tributos e recebem 100 bilhões de incentivos de renúncia fiscal e de subsídios, que são importantes, fora o Plano Safra de 368 bilhões. Então, é uma agenda importante em que o Brasil fez uma escolha de futuro. Nós vamos ser bons nisso. A propósito da construção dessa agenda de futuro, essa semana a CNI lançou um documento aí, uma declaração favoravelmente a políticas industriais, a um grande conjunto de política industrial no Brasil. O que que diz essa declaração e qual é o objetivo dela? Olha, essa declaração ela é exatamente a construção de um consenso num debate sobre o futuro do Brasil. São 10 pontos norteadores em que nós colocamos que para a construção de um futuro próspero e com um círculo virtuoso de desenvolvimento sustentável, o Brasil precisa se industrializar. Então, nós precisamos avançar em agendas de pré-condição, como a redução do custo do Brasil, mas nós precisamos ter uma agenda de política industrial de Estado. Não vai pertencer a esse governo. Esse governo iniciou, mas a democracia tem alternância de poder. Então, tem que estar nesse governo, no próximo e no seguinte, como nós fizemos com o agronegócio. Quando se lançou o Plano Safra em 2003, o Brasil fez uma escolha de futuro. Então, essa é a agenda que nós precisamos fazer também novamente. Nós vamos precisar condições de financiamento, volume de recursos, que vão ser com a quantidade necessária de empurrar o PIB industrial para frente. E aí, nesse ponto, o BNDES tem um papel de centralidade. Eu, inclusive, tenho a honra hoje de ser presidente do Conselho do BNDES, e há um total compromisso da atual diretoria, que é liderada pelo presidente Aloysio Mercadante, nessa agenda de construção também de futuro. Isso é algo que tem que prosseguir. Então, o Plano Mais Produção, que é a versão industrial do Plano Safra, ele tem que ter uma continuidade histórica, estratégica, e essa é uma agenda para o futuro. O Brasil vai ter que discutir as condições de financiamento no Brasil, que é o preço do dinheiro, ou seja, os juros. Nós precisamos pagar juros que sejam civilizados e que dialoguem com a realidade econômica e que isso não seja, como é hoje, um destruidor de vantagens competitivas do país. Nós anulamos uma série de vantagens em que nós poderíamos estar gerando prosperidade, investimento, emprego, desenvolvimento tecnológico, e tudo isso é anulado por uma taxa de juros artificialmente elevada. A discussão dessa questão dos juros tem que pertencer à sociedade, tem que ser um debate mais honesto e sincero, em que nós temos que discutir a construção do futuro em torno dessa agenda. O Brasil, André, tem uma enorme potencialidade na economia verde, na bioeconomia. Então, esse é um ponto-chave. Mas nós precisamos também, porque o Brasil tem, ao mesmo tempo, um enorme potencial na produção de energia limpa e barata, mas as tarifas são muito caras, porque é uma série de penduricalhos que são colocados na tarifa de energia, e isso pune e penaliza, sobretudo, a produção industrial no Brasil, que é o motor, como nós já vimos, do crescimento, do desenvolvimento, dos empregos mais sofisticados, e isso nós precisamos avançar e melhorar. Precisamos avançar e melhorar também as condições dadas de inovação. Veja só, no Brasil, nós discutimos, e teve gente que foi contra, para emprestar recursos para se fazer inovação, pagando TR, como é nos Estados Unidos e na Europa. Subsídio na veia, ou seja, são recursos, subvenções, são recursos que as empresas não precisam pagar. Olha a diferença. E num volume estrondoso. Tudo bem, nós não temos a mesma condição fiscal, mas dá para ter uma compreensão mais clara de gasto. Talvez reduzir o gasto do giro financeiro brasileiro para nós termos energia para construir o futuro.
é muito mais razoável, muito mais interessante e que vai impulsionar a vida de muito mais brasileiros, como está hoje na agenda do retrovisor. Olharmos para frente numa agenda importante. Também é importante que o Brasil tenha segurança jurídica. Nós temos problemas no Brasil nesse aspecto, com muita burocracia, com a corrupção e outros problemas também regulatórios que prejudicam muito a atividade econômica em todos os setores. Eu acho que essa é uma agenda, inclusive, que abraça uma agenda econômica empresarial integral, porque a agenda industrial é uma taxonomia industrial, agrícola, comércio e serviços, isso é uma taxonomia do início do século XX. Mas essas atividades elas são interdependentes. Quando você fala do agronegócio brasileiro, e ele precisa avançar no sentido de integrar e assegurar maior agregação de valor às suas cadeias produtivas, ele vai se agroindustrializando, se industrializando e se desenvolvendo. Então, essa é uma amarração que se integra. E aí a reforma tributária tem um papel importante de impulsionar esse processo de agregação de valor, porque você tinha no Brasil um modelo absolutamente punitivo. É o contrário do que essas pessoas que defendem o status quo dizem. Dizem que a indústria só quer saber de subsídio. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira, isso é uma inverdade. A indústria brasileira paga 33% da carga fiscal brasileira. 33%. São 600 bilhões de reais. E o que a indústria recebe de renúncias, incentivos fiscais é 50 bi. Nesse 50 bi está a Zona Franca de Manaus, que é muito mais uma política regional do que uma política industrial. E instrumentos velhos, que quando a gente atualiza, impulsiona para frente, como, por exemplo, o Mover. O Mover se pegou os mesmos recursos que está sendo gasto pelo Estado para o desenvolvimento do carro velho, que não serve mais, e foram reorientados para a mobilidade verde, numa visão mais moderna e atualizada, liderada lá pelo vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, em construir o carro do futuro. O que isso desagou? 17 bi que representaram 130 bilhões de investimento. Então, a capacidade de coordenação do Estado, com inteligência e recursos necessários, vai impulsionar muito, como também na área do aço ou da petroquímica e de outras atividades. Tem que pensar no aço verde, na química verde, na bioeconomia, na economia verde, em todos os segmentos. O Brasil não pode ser apenas ter a ambição de ter uma nova commodity na transição energética. Nós temos que pensar na descarbonização produtiva e ter um novo bloco de desenvolvimento industrial. O Papa pode ser argentino, mas de alguma forma Deus é brasileiro, deu uma oportunidade para o país e nós temos todas as condições. Pensando em termos de campeonato de futebol, o Brasil só depende dele para vencer esse campeonato, para se colocar como grande player, para se reindustrializar. O senhor mencionou aí o Mover e explicou em parte do que se trata. Vou só aproveitar também para acrescentar umas informações para quem nos assiste. Essa é uma proposta que o governo baixou em dezembro do ano passado, de retomada da tributação de forma gradual da importação de carros elétricos, e o dinheiro arrecadado com essa tributação vai ser usado para financiar, digamos, o esverdeamento das montadoras tradicionais no Brasil. Carros elétricos que também são objeto de uma guerra comercial hoje entre Estados Unidos e União Europeia de um lado contra a China do outro. Recentemente, o governo Joe Biden dos Estados Unidos anunciou que vai aumentar para 100% a tarifa de importação de carro elétrico chinês. Mas, diretor, a pergunta aqui vai ser sobre um aspecto paralelo a esse programa Mover. Essa semana, ao votar essa proposta do governo, a Câmara dos Deputados aprovou juntamente uma taxação de 20% sobre o comércio eletrônico de pequenos valores, até $50. E essa é uma taxação que a CNI apoia. Inclusive, a entidade foi ao Supremo Tribunal Federal com uma ação para acabar com a isenção existente aí sobre esses negócios. Por que a entidade defende essa taxação e por que o brasileiro comum, que vai pagar mais caro nessas compras
eletrônicos deveria achar, no final das contas, que vai ser bom para ele? É um brasileiro comum. Vamos analisar a situação toda, porque o que está acontecendo aí é um disparate, é um absurdo. Em 2009, qual era o volume de remessas postais? Eram 9 milhões. Qual é a previsão para esse ano? São 230 milhões de volumes. Qual é a origem disso? A legislação para isso é a remessa postal, que acontece de pessoa para pessoa. Normalmente, familiares que estão no estrangeiro mandando mercadorias para brasileiros. E se criou uma fraude a partir disso, que não foi coibida pela Receita Federal. A fraude é uma transgressão, é um crime. O Brasil naturalizou uma fraude e um crime como se fosse um direito. Então, a origem disso é algo que está sendo expoliado a partir de uma fraude. E o que está acontecendo na prática? E é importante que a gente diga isso. Nessa situação, o Brasil é o único país do mundo que cria uma vantagem para que exportadores tenham uma carga fiscal menor de quem produz no Brasil. Então, ou seja, as empresas brasileiras que geram empregos no Brasil e pagam tributos no Brasil, e os tributos é que vão assegurar a escola, vão assegurar o hospital, vão pagar a conta do legislativo, do judiciário, e a indústria que paga um terço dessa conta. Então, não é uma conta barata. A única coisa que a indústria está colocando é o seguinte: olha, uma coisa indiscutível é a justiça fiscal. Se minha carga fiscal no Brasil é de 45%, a carga fiscal de quem está produzindo fora do Brasil tem que ser no mínimo 45%. Os outros países, se essa produção brasileira do seu país de origem, claro, é importante, ela vai dar não só a isonomia, mas ela vai dar um pênalti. Ela vai cobrar mais. Por quê? Porque o que está sendo importado não gera o efeito econômico no Brasil. E a gente está fazendo uma discussão esdrúxula do ponto de vista comparativo. Então, é claro que esses produtos chegam no Brasil mais barato, eles são subsidiados pela indústria brasileira, que está pagando a conta do Estado brasileiro. Então, digamos assim, não faz o menor sentido essa desigualdade que está sendo propiciada por um processo que se origina numa fraude e que foi naturalizada. O ministro Fernando Haddad declarou isso numa audiência pública no Congresso Nacional, então é público. E ele falou com todas as letras. Os fiscais da Receita falaram assim: isso está errado, isso vai dar errado, isso é um problema, e houve uma negligência do Estado brasileiro com relação a essa fraude em grande escala. Ele até dá um exemplo que um indivíduo de fora do país, um estrangeiro, mandou 17 milhões de remessas postais para o Brasil. Então, isso é uma distorção. O Congresso avançou parcialmente, parece que em acordo com o governo, na cobrança de 20% de tributos, que se somam aos 17% do ICMS dos governos estaduais. Mas ainda é menor. Nós continuamos subsidiando as empresas estrangeiras. E a agenda de defesa comercial que os Estados Unidos e a Europa estão fazendo, André, nessa quadra, é aumentar muito. Então, o que é que os Estados Unidos fizeram? O carro elétrico chinês vai pagar uma tarifa de 100%, 100%, e mais cota. E os europeus têm as TIPs, que colocam também uma série de barreiras não tarifárias para acesso aos seus mercados. A gente tem que, obviamente, ter a maturidade de entender essa questão, que muitas vezes a gente está preso ao debate comandado pelas redes sociais, que tem um nível argumentativo muito baixo. E aí é papel dos veículos de comunicação, como vocês estão dando esse espaço aqui para a CNI e para mim, esclarecer os fatos que são importantes serem esclarecidos para o país. E note bem, quem consome mais esses produtos? São aquelas pessoas que ganham mais de 5 salários mínimos. E quem serão os mais impactados? Como essas atividades econômicas, vestuário, calçados, são indústrias intensivas em mão de obra,
A maior parte dos trabalhadores dessas indústrias, 80% deles, ganham 1 a 2 salários mínimos. E 65% são de trabalhadoras mulheres. Então, mulheres de baixa renda estão perdendo os seus empregos. Nós estimamos que nesse processo já houve uma perda de mais de 226 mil postos de trabalho. Se você pegar o contingente das famílias, isso dá 800 mil pessoas impactadas que perderam os seus empregos no Brasil para se comprar produtos importados na área de vestuário, calçados, perfumaria e outras atividades. Então, isso é uma sandice. É um debate secundário do ponto de vista da importância da política industrial, mas é algo que é um absurdo em si, porque você está prejudicando setores importantes. A indústria têxtil de confecções, ela é importante para a atividade produtiva brasileira, ela emprega muita gente, como é uma indústria distribuída, inclusive em bolsões periféricos de baixa renda da sociedade brasileira. Então, no interior de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, do Ceará, tem uma base industrial importante dessas atividades que empregam muita gente, e essas empresas estão sendo destruídas por uma injustiça tributária. Isso não se faz. E há uma discussão muito rebaixada que está sendo comandada por redes sociais e fake news. Isso não pode. Para terminar, a gente já se aproxima aqui da duração combinada para essa entrevista. Eu queria lhe perguntar sobre siderurgia, que também o aço também é protagonista hoje em dia de uma guerra, digamos assim, entre Estados Unidos e China, e também é um setor que mereceu iniciativas do tipo política industrial do governo brasileiro. Medidas, inclusive, adotadas recentemente no mês de maio. E como resposta a essas medidas anunciadas pelo governo, o setor também fez o seu anúncio, um anúncio de investimentos aí na casa de 100 bilhões de reais. A indústria vai responder dessa forma sempre? Ela está pronta para responder com investimentos a essas medidas de política industrial que têm sido preparadas hoje em dia no Brasil? Excelente ponto. O Brasil tem uma indústria sofisticada. A indústria brasileira é, sim, sofisticada, ela é competitiva, ela carrega um peso muito maior do que os outros países que competem conosco. A carga fiscal brasileira, como eu falei para você, acima de 30%, ela é o dobro da média dos emergentes. Então, seria como uma corrida, o Brasil carregasse uma mochila com o dobro do peso que a Coreia do Sul carrega, que o México carrega, que a Turquia carrega. E isso faz muito mal à geração de emprego, renda e desenvolvimento econômico no Brasil. A indústria de base, que é a indústria de aço, siderurgia e a indústria petroquímica, elas têm um papel-chave, porque elas têm um papel difusor, elas têm um papel integrador da estrutura industrial. E houve um grande esforço no Brasil, desde o segundo governo Vargas, do plano de metas, depois de todo o ciclo militar, com o PAEG, o PED, o primeiro PND, o segundo PND, aonde houve um enorme esforço da sociedade para estruturar essa indústria. E por que ela é importante? Porque é uma indústria que faz indústria. Então, é a indústria de base por conta disso, porque ela vai fazer todas as máquinas e os equipamentos que vão estruturar a indústria. E nisso se integra também com a indústria de máquinas e equipamentos, que tem um papel-chave estruturador desse processo. Nós temos que fazer uma discussão de defesa comercial ativa, que é importante, criando um consenso para que também a proteção dessas atividades econômicas no Brasil não gerem abusos que vão levar a distorções dos preços relativos de quem transforma esses bens essenciais. Então, o que a CNI está propondo e está construindo é uma mesa de discussão em cada uma dessas cadeias, com um diálogo maduro, como acontece nos principais países com base industrial, para que nós possamos ter uma agenda de defesa comercial, mas com ganho sistêmico, que é o preço competitivo para o consumo e movendo todos os elos da cadeia, criando um efeito sinérgico de aumentar a renda, o investimento, o desenvolvimento tecnológico no Brasil, sem distorções de margens relativas entre os setores.
é a proposição de um diálogo maduro que o governo, inclusive, coordena e tem feito isso com maestria. Precisa ser um pouco mais agressivo, um pouco mais contemporâneo no que o mundo está fazendo no sentido de proteção para a concorrência desleal que acontece nesses segmentos com vários dessas discussões, seja na discussão do aço, seja na questão petroquímica, seja também na remessa postal, que está o debate em torno da remessa conforme, que é o equilíbrio fiscal entre esses produtos finais que estão sendo está tendo esse estímulo ao consumo no Brasil indevido e com uma concorrência desleal. Perfeito, diretor. Então, com essa sua resposta, eu gostaria de encerrar nossa entrevista e de mais uma vez agradecê-lo pela gentileza de ter atendido ao nosso pedido. Tenho certeza de que quem nos acompanhou até agora está muito mais bem informado do que aproximadamente uma hora atrás. Foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, muito obrigado por estar com vocês aqui na Carta Capital. Muito bem, para quem nos acompanhou até agora, eu vou renovar os recados do início da transmissão. Gosta do nosso jornalismo, mas ainda não assina a Carta Capital? Assine agora. Entre no site www.assinecarta.com.br e tenha todas as informações para se tornar um assinante. Gosta aqui do nosso canal, mas ainda não é um inscrito nele? Inscreva-se agora. Clique aí no botão, curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Compartilhe, em particular, esse aqui que você acabou de ver. Bom, então é isso, eu fico por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima semana com mais um Poder em Pauta.